Ilustro vereador Marcelo, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, fortalezenses que nos escutam, que nos assistem, os prestadores de serviço do IDGS que estão aqui na casa, a todos uma saudação e um bom dia muito especial. Eu quero iniciar por registrar, presidente, primeiro a fala da vereadora Eliana Gomes. Tudo que eu vou dizer a partir de agora precisa ser preservado, porque eu vou originalmente dizer que vocês, prestadores de serviço, vocês precisam ser pagos porque vocês trabalharam e isto é o mínimo que alguém que os contratou, no caso a prefeitura, vai fazer. Vocês precisam ser pagos. Isso está posto, isto é claro, isto é transparente, isto é algo fático que ninguém questiona. Quero também saudar e fazer referência à coragem do vereador Iraguaçu Teixeira, que disse: sou solidário à luta de vocês, incluo meu nome no grupo, não é, que está discutindo com o líder do governo e com os prestadores de serviço, porque eu próprio, vereador Iraguaçu Teixeira, sou prestador de serviço do IDGS. Então precisa ter coragem para dizer isso, porque a grande maioria das pessoas, todos, os políticos, sejam eles vereadores, sejam eles membros, amigos do poder, ao longo desses anos, desde 2009, vem fazendo uso do IDGS, vem fazendo politicagem com o IDGS e nunca falaram mal do IDGS. Agora, o que está acontecendo, vou agora salvaguardadas, né? Ou salvaguardados os direitos de vocês, que esse é intocável, ou são intocáveis, e salvaguardada a questão administrativa, eu vou agora fazer algumas pequenas observações, vereador Marcílio Gomes, sobre a questão política administrativa, para ao final fazer um pedido ao próximo prefeito, deputado eleito, prefeito eleito, deputado Roberto Cláudio. Em 2009, vereador Ciro Albuquerque, que é médico, talvez o PTC tenha sido o primeiro partido a denunciar as falcatruas do IDGS. O IDGS, existe um livro, quem gostar de literatura, escrito, lançado em 1981, do Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. Chama-se Crônica de uma Morte Anunciada. Se esse livro não tivesse sido escrito, uma narrativa sobre o assassinato de Santiago Nasser, se esse livro não tivesse sido escrito, do mesmo autor de 100 anos de solidão, o IDGS merecia um livro e o livro seria Crônica de uma Morte Anunciada. Porque nós já em 2009 dizíamos aqui, e todo mundo estava calado, em 2009 eu já encaminhei ao Ministério Público Estadual a documentação, e eu vou apresentar algumas poucas aqui, porque o tempo não permite, que demonstra que o IDGS é um natimorto. Ele nasceu morto, respirou e respira hoje só para cometer uma fraude contra a legislação trabalhista, contra o Tesouro Municipal, contra o direito dos trabalhadores e contra a máxima da gestão pública, que é o concurso. Olhem, duas coisas eu vou citar. A primeira, olhe como o IDGS nasceu errado, nasceu fraudulento e nasceu criminoso. O que é o IDGS? O IDGS é uma instituição de natureza privada. O IDGS não é uma instituição pública, ele não é a Assembleia Legislativa, ele não é o Ministério do Trabalho, ele é uma instituição privada. Ele tem fins públicos, ele não tem, como uma empresa, ele não tem fins lucrativos, mas ele é uma empresa privada. Eu estou aqui com as 3 atas iniciais de reunião dos sócios fundadores do IDGS. Olha que coisa interessante, isso que eu estou dizendo aqui hoje, no apagar das luzes desse mandato, eu dizia em fevereiro de 2009. Olha que coisa curiosa, a ata de fundação do IDGS, ata da Assembleia Geral de Constituição do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico de Apoio e Gestão à Saúde. A ata que criou o IDGS, vereador Ciro Albuquerque, o senhor disse muito bem, onde ela narra quem são os sócios fundadores, aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2007, né? Às tantas horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde,
na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos lá. Quando os senhores vão para, não a de fundação, mas a primeira ata de reunião, lá vai. Ata da primeira reunião, ao primeiro dia do mês de julho de 2009, às 16 horas, no auditório do IJF. Não é estranho? Se nós formos para a segunda, ata da segunda Assembleia do Conselho de Administração, ao 31º dia de julho de 2009, na sede do Ministério da Saúde, situado na Rua dos Rosários, 283. Ou seja, não parece estranho que uma instituição privada, que daí a poucos meses vai começar a prestar serviço para a Prefeitura, seja criada dentro da Secretaria Municipal de Saúde, não? Não é estranha, ou não é estranho, eu não posso mostrar todas, porque o tempo não vai permitir. Mas não é muito estranho que todas as reuniões ao longo do primeiro ano do IDGS tenham acontecido dentro dos órgãos públicos, seja ele o IJF, até porque, olha que curiosidade, que coincidência, a vida é cheia de coincidência. Depois que o IDGS foi fundado, isso tudo que eu estou dizendo, há um pedido de abertura de inquérito do Ministério Público Estadual, com a doutora Isabel Porto, e eu encaminhei e tive reuniões com o doutor Oscar Costa Filho, do Ministério Público Federal, porque a sequência, a cadeia de crimes que comete o IDGS, não para na sua fundação, não. É porque o tempo não permite. Depois dos encontros todos que acontecem sempre dentro de um órgão público, não sei se vocês conhecem, o doutor Messias, que é o superintendente, ou foi, do IJF, ele foi o autor de pedido, ou do pedido, no cartório de títulos e documentos, foi ele que requereu o pedido de registro do Estatuto Social do IDGS. Não é muito estranho, Mimi, os senhores são prestadores de serviço do IJF, do IDGS, não é muito estranho que uma empresa privada, eu estudei tanto, e me debrucei tanto, e me dediquei tanto a estudar essa falcatrua, que inclusive esses sócios fundadores, eu fui à casa, na porta de cada um deles e fotografei a casa. Eu sei tudo de IDGS. Se existe uma coisa na minha vida, que eu entendo, eu não entendo de nada. Eu não entendo de direito, eu não entendo de gestão pública, eu não entendo de política, agora de IDGS eu entendo. De IDGS eu entendo. Agora, para mim soa estranho, infelizmente o Ministério Público não teve a oportunidade ainda de apresentar, né, o produto deste trabalho. Me soa muito estranho que uma empresa que daí a poucos meses vai prestar serviço para a Prefeitura e tenha como único contratante a Prefeitura, tenha sido criada dentro da Prefeitura. É muito estranho, mas muito estranho mesmo. Agora, muito mais estranho, e a legislatura anterior, não esta, na cadeia de irregularidades que eu me referi, antigamente, na gestão do Dr. Juraci, uma instituição como esta, para ter aprovado uma lei que a declarasse, que decretasse utilidade pública, para ela poder ser contratada sem licitação, sem concorrência, como é o caso do IDGS, que não teve licitação e concorrência, o que precisava acontecer? Era preciso que a Câmara votasse, o universo dos vereadores votasse e aprovasse, depois de 2 anos de funcionamento comprovado, aprovasse uma lei que declarasse que aquela instituição tinha interesse, era de utilidade pública, e aí sim poderia ser contratada pelo município, pelo Estado, pela União. A fraude foi além. No apagar das luzes da última gestão, correram na última hora, no mesmo dia, está tudo nos autos do processo, deram entrada em uma lei que alterava a lógica e o sentido da decretação da utilidade pública. A prefeita tirou, no mesmo dia, deu entrada, aprovou e publicou uma lei mudando. Não era mais a Câmara que ia decretar de utilidade pública uma instituição, era ela a prefeita. No mesmo dia ela fez isso. Numa quinta, quando foi numa segunda, ela decretou de utilidade pública o IDGS, que até então nunca tinha funcionado, e o que é pior e mais grave, antes do IDGS, antes, o Diário Oficial do Município, que é a peça, o documento que faz nascer e que dá legalidade a um ato, é ser publicado no Diário Oficial do Município, ou do Estado ou da União. O ato que publicou o Diário Oficial do Município, que deu vida ao IDGS,
foi publicado em setembro de 2009. Pois em agosto de 2009, 2 meses antes dele existir, a Secretaria de Saúde do município já tinha empenhado dinheiro em favor do IDGS, antes dele existir. Tamanha era a pressa para construir a fraude. Eu venho, e daí para frente, só piorou. Concluir, vereador. Eu vou chamar, me permitam, os crimes cometidos contra o Tesouro Público, contra a lei da licitação, contra o direito administrativo, avançaram. Eu disse Ministério Público Estadual, depois Ministério Público Federal, porque até recurso do PAB, do Programa de Atenção Básica, começou a ser desviado, o que tornou as irregularidades federais e não só mais estaduais. Como eu disse, presidente, vou encerrar, trouxe alguns poucos documentos de vários e vários tomos e volumes que eu tenho, porque o tempo não permitia. Mas encerro para dizer o seguinte: tudo isso aqui, esta crônica de uma morte anunciada, e eu sempre disse e vou repetir, isso vai dar cadeia. Hoje estão os jornais trazendo a prefeita eleita de Trairi foi presa. Isto aqui demora, mas no dia que o IDGS passar por uma perícia e pela fiscalização do Ministério Público Federal e por um julgamento, vai todo mundo preso. Porque se você jogar o Código Penal para cima, na página que cair, o IDGS está incluído. Tamanha é a quantidade de crimes que ele cometeu. Mas eu disse isso, presidente, e vou encerrar, e mencionei o prefeito eleito, para dizer o seguinte: tudo isto, presidente Adail Júnior, serve apenas para uma coisa, para dizer que a Universidade de São Paulo está correta. Na revista Época, de novembro do ano passado, apresentou um trabalho demonstrando que a terceirização é 32% mais cara do que fazer concurso público. Prefeito Roberto Cláudio, Vossa Excelência precisa fazer concurso público para a área da saúde. Seja ele técnico de enfermagem, seja ele médico, seja ele enfermeira, seja ele auxiliar, seja ele atendente, vai trabalhar na área de saúde, vai atender o público, concurso público. Terceirizado é chantageado, terceirizado é objeto de politicagem, terceirizado, isso que inclui todos, inclui a nós políticos e inclui, não vocês, mas inclui o próprio interessado, presidente Adail. Porque coloca o terceirizado que quer trabalhar numa situação humilhante de ter que pedir a vereador, ter que pedir a deputado para trabalhar. As pessoas devem trabalhar por mérito e porque passaram no concurso público. Então fica este pedido ao prefeito Roberto Cláudio, que certamente será mais sensível, como médico que é, como bom gestor que se revelará, que a partir de 2013 nós teremos servidores. Quem trata com o povo de Fortaleza, com quem paga o imposto, com quem paga os nossos salários, inclusive nossos, dos vereadores, que é o povo de Fortaleza, deve ser atendido por concursados. A mesa toma ciência, vereador.